Fala aí, nação rubro-negra. Hoje o clima é de decisão, porque o Flamengo segue firme rumo à Libertadores em busca de mais uma taça para nossa história. O Flamengo e Palmeiras vai ser daquele jeito, uma das maiores rivalidades do continente. Agora valendo tudo nesse sábado decisivo. Depois de assumir a liderança do Brasileirão, o Mengão chega embalado, confiante e pronto para mostrar mais uma vez porque é gigante da América. Vamos analisar tudo isso com os comentaristas da ESPN Brasil, ele, o Pascoalzinho e Elias, mais conhecido como Zé Elias. Por isso, vem, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa aí o seu like e fica comigo até o final. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Qual que é o churrasqueiro aqui? Qual que é a carne que vocês estão preparando aqui para esse churrasco? Carne de porco, deliciosa, meu amigo, bem temperadinha. Primeiro você faz assim, ó, dá umas tapinhas assim, ó. Aí depois tu coloca aqui, ó. Aí depois tu coloca aqui, ó. A carne de porco sendo assada aqui. Um churrasco com um belo visual. O Pascoal falava do mar, né? Lá no fundo. E a torcida do Flamengo fazendo um churrasco com aquela provocação. Garoto, fala com a gente aqui, você. Quem que vai ser o jogador da final? Quem que vai decidir a final amanhã? Quem que vai ser o jogador dessa final? O Arrascaeta. Arrascaeta. Quanto que vai ser o jogo? 3-1 Flamengo. Arrasca, Bruno Henrique e Pedro. E você falar aqui, ô senhor, como que o senhor está vivendo essa final de Libertadores? De novo o Flamengo aqui em Lima, decidindo o Libertadores mais uma vez contra o Palmeiras. Como que o senhor está vivendo essa final? Uma emoção muito grande. Essa festa da torcida é muito legal, muito importante. O jogo amanhã vai ser um jogo difícil, como uma final deve ser. A gente está com muita expectativa, muita esperança do Flamengo fazer um bom jogo. É isso. Se o Palmeiras tem alguma... Se o Flamengo joga... Se jogarmos muito mal, eles têm alguma chance. Alguma. Agora pra você, lá na frente, Bruno Henrique deve ser, né, o centroavante, mas aí você colocaria o Cebolinha, pelos lados, Cebolinha, Carrascal, mas tem o Lino, tem o Luiz Araújo, como que o senhor montaria lá o ataque do Flamengo? Eu entraria com o Cebolinha, tá em grande fase, ele veio na final, nessa reta final ele se reencontrou o bom futebol dele. E não tem condições, Samuel Lino ainda tá se adaptando, não tá bem ainda. Você também não quer o Lino, pelo que eu tô entendendo aqui. Pô, mano, ele tá dando mole, chegou aí, porra, bem pra caramba, mas, pô, é o Cebola, mano, ele pedido passado. E bate pro gol, mano, é isso. E do outro lado, Carrascal? Carrascal à frente ali pode ser o Cebolinha, o Bruno Henrique e o Carrascal, que parte pra dentro da Colômbia, tá aqui como? E o Léo Ortiz, que tá com essa questão do tornozelo, joga no sacrifício mesmo ou é o Danilo? Isso aí vai depender do departamento médico, né? Tem que ver as condições. Já liberou. Porra, tá liberado? Porra, ele é brabo, pode botar ele, o cara é brabo. É isso aí, como que é? Como que é o... Esse é o nosso 10 da zaga. X é o 10 da zaga, é a confiança. Então vou pra terminar aqui na bela Costa Verde, que tá ficando mais bela ainda com a torcida do Flamengo chegando aqui em peso, vai fazer um bandeiraço muito bonito aqui. Pedir então pro torcedor cantar a música do Flamengo aqui, fazer aquela força, aquele apoio pro Flamengo na véspera da decisão da Libertadores. William, é a torcida do Flamengo aqui na Costa Verde. Minha maior paixão como Flamengo. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão, vamos, Flamengo! Já imaginou essa galera aqui amanhã nesse estádio, com aquela galera do Palmeiras lá também, como vai ser linda essa festa aqui no Monumental. Aliás, falando em festa de Libertadores, eu lembro do nosso âncora aqui do Equipe F, que está lá em São Paulo, né, que já participou de várias festas de Libertadores, mas eu queria passar por ele lá, né? Dar uma boa tarde para ele, para o Zé Elias também. Mas eu queria que vocês passassem, viu, Zinho, todo mundo aqui, uma energia positiva para o nosso... Não está sendo um dia fácil para ele. Está um pouco complicado, ele teve uma noite de quinta-feira muito difícil.
veio trabalhar no E sacrifício ao lado do hoje. Zé Elias, então, completa, Mais né? difícil ainda. E aí, imagina o Zé Elias do lado dele, né? Esse é um ponto que mesmo com Só o título piora, de né? Libertadores você tá mal. Imagina assim. O cara dorme com o barulho daquele, aí ele acorda e pensa, vou trabalhar ao lado do Zé Elias. Aí você tem que dar um apoio com medicamento. Não, vai ter apoio psicológico. Ô, Plirra, o nosso apoio, o nosso suporte, o nosso carinho por você, viu? Williamzito, boa tarde pra vocês aí. Ó, por sorte, ontem vocês sabem, logicamente não puderam estar presentes, mas teve festa da firma. Então eu era apenas informado Aí dos você gols não tá lá do sabendo Maracanã. nada do que aconteceu, né? Não, sempre tinha alguém para me informar. Isso não faltou. A cada gol vinha a notícia rápido. Aliás, estamos em 6 hoje no Equipe F, né? Não por acaso estamos em 6 hoje no programa. Foi tudo planejado, um gol viu? por componente do programa, mas de por última hora integrante. colocaram mais um. Isso é coisa no... Olá para você que é fã de esportes, bom ter você com a gente a partir de agora nesse Equipe F que tá pra lá de especial. Sim, estamos no palco da decisão, do confronto entre Palmeiras e Flamengo e você sabe, sabadão vai sair o primeiro tetra brasileiro dessa competição. E a gente já está aqui para trazer esse clima, para trazer você para dentro do estádio. Você, torcedor do Flamengo, que tem ótimas lembranças de 2019 aqui, aquela virada espetacular, né? O título depois de 38 anos. O torcedor do Palmeiras que tem boas lembranças das decisões contra o Flamengo, especialmente por essa mesma competição, lá em 2021, quando ganhou por 2-1 e abocanhou mais um título de Libertadores da América na sua história. Todo esse clima com muita informação e também aquele estilo happy hour do Equipe F que você está acostumado, né? Aquela leveza. Claro, a gente vai trazer para você pelas próximas 2h30 e claro, você está convidado a participar, vem no YouTube com a gente também, aqui da ESPN, estamos no Disney Plus. Jogou no Palmeiras. Jogou no Flamengo? Jogou no Flamengo. Eita, Foi nós. campeão mundial pela seleção brasileira. Também, né? E jogou em outras equipes do futebol brasileiro também. Eu diria uma coisa pra você, ele já foi tetra em 94. Sábado ele vai ser tetra de novo? De um lado ou do outro ele vai ser. E ele aqui vive dividido, porque o torcedor palmeirense puxa umzinho para um lado, o do Flamengo para o outro, e todo mundo quer. Ele jogou a paixão, mais de 400 partidas com uma camisa e mais de 300 partidas com outra camisa. Só isso, Se você né? tem uma ideia da importância que o Zinho teve. Agora, só não entendi porque você me botou aqui na direita e o Zinho lá na esquerda. Porque eu preciso manter uma distância segura entre vocês dois. Porque eu simplesmente fui orientado. Estou aqui no local reservado para os torcedores do Palmeiras que vão fazer a maior festa, né? Já começou cedo aqui, os torcedores estão reunidos. Eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, vocês podem cantar, podem bagunçar, mas por favor, sem palavrão, disseram que não vão falar. Será que eu acredito? Olha isso, já colocaram até um bonezinho aqui na minha cabeça. Eu vou tentar delicadamente tirar, porque a gente sabe como é que é, né? Tá no meio da torcida. Muito obrigada! Devolva para o dono o boné. Vamos fazer o seguinte, vem cá, você que colocou o boné aqui em mim. Como é que você se chama? Michael. Michael? Você veio de onde? Eu sou de Joinville, natural, mas eu moro na Nova Zelândia há 11 anos. Que demais! Você chegou quando? Cheguei na terça-feira à noite aqui. Vamos lá, o jogo é amanhã, grande final. Qual que é a tua expectativa de placar, enfim? Eu já falei antes, a gente vai amassar eles. 1-0 é o suficiente. Um golzinho importante é ganhar. Andrés Pereira escorregando, fazendo o que quiser, é gol, mano. Qualquer um. O importante é o tetra, porque Palmeiras é tradição e tem que ser o primeiro tetracampeão brasileiro. Tá bom, eu vou falar uma coisa pra vocês, vem cá você. Ele falou 1-0 amanhã. Você também, o placar magro, o importante é levantar a taça. Amanhã 6-0, o que importa é o título. Mas vai ser 2-1, gol do Andrés Pereira aos 38 segundo tempo de falta. Anota aí. Agora vamos falar com o nosso amigo estiloso aqui, óculos escuro. Pra amanhã, o que você espera? Vai ser 3-2 Palmeiras,
O gol final do Andreas, a boa estátua para ele. 2 Libertadores do Andreas. Como é que tá ver o clima aqui, né? Tem muitos torcedores do Palmeiras, muitos torcedores do Flamengo. O clima é amistoso, é de provocação, mas sem violência. É amistoso, o problema é a cerveja e os caras que querem ficar alterados. Mas não precisa disso, nós temos que respeitar. Nós já estamos aqui, é um respeitar o outro. Chegamos, vamos torcer e ficar todo mundo de boa. Vem cá você, quanto que vai ser amanhã? Qual que é seu palpite? Quanto vai ser o jogo? 2-1. 2-1? 2-1. Amanhã é dia de comemorar mais um título. Rumo à glória eterna, vamos lá pra outra Libertadores. É isso aí, como é que é seu nome? Jenny. Denis. Bom, é isso então, William. São várias músicas que eles cantam. Você tá ouvindo essa? Em homenagem ao país que estamos, né? Então, espero que vocês tenham entendido. E bora lá, volto e devolvo pra vocês aí, pra vocês verem que eles cantam de tudo, até música em homenagem ao país. Essa é a torcida do Palmeiras, representando aqui em Lima, no Peru, William. Quem duvida do Palmeiras, duvida tomar no cu. Prepare-se, porque é isso, é assim, não adianta combinar, não vai falar palavrão, vai sair, não tem jeito. Daqui a pouquinho o Plihal citou aí, a gente vai trazer trechos da coletiva do Abel Ferreira também, pra gente destrinchar aqui, pra analisar, de repente, o que pode acontecer aí nesse sábado, mas nesse momento nós temos Vinícius Nicoletti e Jean Oddi, que vão acompanhar aqueles 15 minutinhos, né, do treino do Palmeiras, tem uma liberação ali de 15 minutinhos pra você acompanhar. Não deve revelar muita coisa, mas a gente sabe, um comentarista e um repórter atentos, espertos. Nicoletti está por dentro. Opa, qualquer indício eles já estão de olho lá, né, Dupla? Fala, William, abraço para você, para todos os companheiros, Plihal, Zé Elias, lá em São Paulo. Boa tarde, Jean, tudo bem? Estamos aqui no treino do Palmeiras. Palmeiras já chegou aqui, né, Jean? Tá aqui se preparando para entrar no campo. Daqui a pouquinho começa o último preparativo aí. Antes dessa decisão, mas a gente já colheu as informações aí do time do Palmeiras que deve entrar em campo. Não deve ter mudanças em relação à ideia do Abel de deixar 11 jogadores fora do jogo contra o Grêmio. Ele deixou, inclusive, esses jogadores treinando em São Paulo, ele está se preparando e esse time deve ser o time que vai iniciar o jogo contra o Flamengo, com Veiga no meio campo, esquema com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio campo e lá na frente Vitor Roque e o Flaco Lopes. A defesa, então, com o Gustavo Gomes, Fux e o Murilo, e aí 5 homens no meio com Kelvin e Piquerez pelas pontas, o Andreas Pereira protegendo os 3 zagueiros, mais o Rafael Veiga e o Alan. O que você acha dessa ideia, Jean? Você acha que o Abel trabalhou demais, está trabalhando muito esse esquema, é um esquema que ele vai usar só contra o Flamengo? Porque até passei mais cedo, na temporada, em 73 jogos do Palmeiras, ele só usou 3 zagueiros 11 vezes e 3 vezes essa trinca de zagueiros aí para esse jogo contra o Flamengo. O Gustavo Gomes, o Fux e o Gustavo Gomes, o Fux e o Murilo. Pois é, boa tarde, Nicoletti, boa tarde aos companheiros no Monumental, boa noite já aos companheiros em São Paulo, enfim. Eu acho que, por mais que esse time tenha jogado pouco junto, que esse esquema tenha sido pouco utilizado, quem leu, inclusive, o livro do Abel Ferreira sobre a final de 2021, sabe que o Abel, ele, muitas vezes, quando tem um jogo dessa magnitude, desse tamanho, ele vai preparando esse jogo ao longo das semanas, ao longo até, às vezes, dos meses. No caso, não dá para dizer dos meses, porque, evidentemente, ele só soube que disputaria a final há menos tempo, mas eu acho que ele foi trabalhando, ele foi olhando como ele poderia jogar, claro que nesse caso olhando muito para o adversário, porque acho que isso também é diferente, quando você tem um adversário tecnicamente menos capaz que você, inferior a você, é normal você dizer, não, pera lá, o que eu tenho de melhor para colocar, como eu posso render mais e olhar um pouco menos para o adversário. Quando você tem um adversário do nível do Flamengo, com os jogadores do Flamengo, talvez você parta justamente das qualidades do adversário para tentar conter essas qualidades. É uma escalação que vai ao encontro, né, do que o próprio Abel falou para a gente ontem na entrevista. Ele falou, não está muito difícil descobrir qual vai ser a escalação, né, como quem disse. Sabe o que é, né, gente? Até você mesmo estava comentando, passou ali, como ele tirou os 11 jogadores, a ideia de que ele poderia fazer alguma surpresa, né? Ele vai mexer. Porque essa é a lógica do Abel em geral, né? Ele evidentemente não vai jogar,
não vejo possibilidade, até porque nós não estamos falando de um elenco que não tem bons jogadores no banco de reservas. O Palmeiras tem vários bons jogadores no banco de reservas, podem não ter o nível dos jogadores do banco de reservas do Flamengo, mas são vários bons jogadores e que têm atuado o tempo todo. Então, por melhor que seja o Paulinho, e eu sou daqueles que acreditam que o Paulinho vai ser titular do Palmeiras em 2026, mas por melhor que seja o Paulinho, eu não vejo a menor possibilidade dele jogar sequer poucos minutos nessa decisão. É isso aí, William. A gente acompanha aqui o treinamento do Palmeiras, a última preparação, apenas os 15 minutos de aquecimento e daqui a pouco a gente volta com mais notícias da preparação. E não dá para ser coincidência em função daquilo que é a programação do calendário que foi feito nestes últimos meses, que teve que encavalitar os jogos, e a preparação foi diferente das outras duas, não tem como. Nas outras duas tivemos tempo para preparar, uma semana para preparar os jogos, tivemos que tomar decisões, fazer a nossa escolha, como te disse. Não dá, em função daquilo que foi o jogo que tivemos terça-feira, de metê-los na salinha, de fazer tudo aquilo que tu viste no livro. Eu acho que o livro acaba por ser algo para as pessoas que gostam e são curiosas, e foi para isso que eu fiz o livro, não só pela parte solidária que ele tem, mas para os curiosos do futebol entenderem o que é que faz um treinador no seu dia-a-dia. Portanto, cada uma delas foi num contexto diferente. A única coincidência é o trabalho, o sacrifício, o esforço que tivemos que fazer para construir o jogo. Quando a bola está com o Palmeiras, ele abre 3 zagueiros para sair o jogo e espeta os 2 alas, que é o Kelvin e o Piquerez. Mas quando o Palmeiras não tem a bola, ele não tinha o Kelvin, quando ele fazia muito isso. Sim. O Fux virava um zagueiro barra lateral direito. Fazia uma defesa com linha de 4. E eu olho para o time do Flamengo. A gente está aqui falando da grande final, que é num jogo só. E um detalhe desse decide o jogo. Um posicionamento, uma escolha errada define um jogo. Porque para você recuperar dentro do jogo, encaixou errado, posicionou errado, tomou um gol, para você reverter fica difícil. A minha dúvida é o seguinte: o Flamengo joga com 2 atacantes por dentro? Não. Não é assim? Não joga. Joga com a Arrascaeta encostado no atacante. Isso aí. Por isso que eu acho que o Fux, ele pode ser terceiro zagueiro para construir, mas na hora de defender, ele vai grudar no Arrascaeta. A leitura do espaço é do Fux. Por isso que quando ele falou assim, vocês sabem que o treinador do Palmeiras gosta de jogadores que fazem mais de uma função. Exatamente. Foi isso que ele falou? Sim, exatamente. Então, eu tô lendo isso. Porque se ele defender com linha de 3 zagueiros e você só tem o Bruno Henrique como centroavante e 2 jogadores mais de lado, que vai bater com o Kelvin e vai bater com o Piquerez, quem é que vai pegar o Arrascaeta? Ah, tá bom, vai ser o Andreas Pereira. Mas aí você tem Jorginho, você tem Carrascal, aí você tem o Pulgar. Então não dá um encaixe. Por isso que eu acho que esse jogador que vai ter essa versatilidade vai ser o Fux. E ele ainda tem outro cara que é versátil nessa linha, que é o Piquerez. Não é o caso de pensar, de imaginar. Pode já entrar jogou, com o zagueiro pela esquerda e fazer essa movimentação. Mas o olhar do Zinho para a saída do Fux é o seguinte: tem uma visão do futebol que diz o seguinte: o debochado, ele não gosta de marcação individual. Ele não gosta da pressão individual, ele não gosta de um perseguidor individual. Ele se incomoda com isso. E a gente já viu isso em vários momentos e até em momentos decisivos. Então, ele não é aquele meia que, quando está com marcação individual, fala pro ponta: Carrascal, vem você para cá que eu vou levar ele para lá. Eu vou tirar o jogador daí do meio, eu vou botar ele aqui na lateral para me marcar e vou abrir esse espaço aqui para você jogar. Ele não, ele se impacta com a marcação, ele se encaixota na marcação. E ele tem capacidade intelectual, de inteligência, de visão de jogo, de saber que, aquele espaço me interessa, eu vou levar ele para lá e eu vou deixar esse meio aqui para chegar. Ou Cebola, tipo, Lino, vem para cá, vem aqui por dentro, ok? O Carrascal, vamos trocar de posição, entendeu? Dá para fazer isso. Até porque os volantes são jogadores que sabem jogar. Não são brucutus, os volantes do Flamengo, muito longe disso, especialmente o Jorginho, né? Que sabe jogar e vai aparecer. Também pode trocar com ele. O Arrascaeta volta na do Jorginho,
né, para fazer a saída de bola, e o Jorginho entra na do Arrascaeta para fazer a aproximação com o atacante. Existem coisas, como o Zinho falou, um erro de encaixe, um erro de percepção de jogo. O jogador, hoje o futebol é diferente do que algumas décadas. Hoje o jogador tem que ter percepção do que está acontecendo em campo e rápida. Sim. E tem que ter muito mais a movimentação tática de entendimento como é que o adversário se posicionou. Porque se ele demorar um pouquinho para perceber, 1-0 para os caras, tanto para o Palmeiras ou quanto para o Flamengo. O Palmeiras é muito bem treinado nesse ponto. É um jogo que chama atenção. É claro que é um jogo difícil de citar, que é os 3-0 da LDU em Quito, porque o Palmeiras foi além da altitude. Você tem o dano que causa a altitude, mas ali o Palmeiras não pode acreditar a altitude aquela atuação, porque ela foi tão estranha. E o que aconteceu lá? Aconteceu em Quito, é um time que afundou, entrou na área o tempo todo, a entrada da área ficou livre e era só batida de fora, batida. Então ele tem uma preocupação com o Andréas. O Emi Martínez que jogou. Isso. Não, entrou também. E ele tem uma preocupação, ele não tem esse tipo de jogador, ele não tem um volante amanhã com essa característica. Então o Andréas Pereira, o Andréas precisa ser o guardião da frente, é uma palavra forte para um cara que é um meia. Mas o Andréas, e a informação também, isso é o que traz o Vinícius também, nas conversas que a gente tem, por isso que justifica o terceiro zagueiro também. O Andréas, imagina se o Arrascaeta começar a tirar o Andréas da frente da área. Não fica ninguém. Eu puxo o Andréas. Foi o que aconteceu com o Andréas. Exatamente. Eu puxo e a entrada da área fica livre. O Jorginho passa e entra. Mas todo mundo entra. Então a informação o Andréas não sai. Se o Arrascaeta arrastar, alguém acompanha, não o Andréas. Se o Arrascaeta entrar entre linhas, alguém sai de trás, que tem 3, para um zagueiro, para um atacante. Então acompanha o Arrascaeta. A questão é bem definida, porque o problema já aconteceu, já produziu um resultado horroroso, que ocorreu um milagre na volta, um 4-0. Então, isso o Abel tem trabalhado. Agora, o Abel vai para um sistema, pelo menos é o que ele indica, né? É a informação que a gente tem que ser perfeito. Se for perfeito, o Flamengo também vai ter problema, que é um Alan atacando as costas de uma defesa que joga alta, fazendo uma diagonal, nem sempre o Alan aberto, porque você tem o Kelvin no corredor direito, Piquerez na esquerda, você tem o Vitor Roque, que é um cara que ataca, que a linha defensiva, era melhor ter o Léo Ortiz em ótimas condições físicas para acompanhar, porém o Léo Ortiz nessa situação que ele se encontra para acompanhar o Vitor Roque, quanto tempo ele aguenta? Será que ele está na melhor? É difícil. E aí é o Danilo, que não é o jogador mais rápido da linha do Flamengo. Então o Abel está olhando para o adversário e para o time dele. E o mesmo está fazendo o Felipe Luiz, que a gente deve ouvir. Agora, vamos ouvir daqui a pouquinho. Agora, nessa característica aqui, o Zinho, o que está querendo vai ser difícil. Sai um gol do Andréas Pereira, hein? Porque o Andréas fica aí. Não sai. Mas ele bate falta. Ele cobrança de falta, ele se aproxima da área, ele bate bem de fora da área. Numa bola parada, talvez. Quer dizer, eles vão empurrando o Flamengo, uma dupla de atacantes que mantém a defesa presa e a atenção dos laterais da última linha. Se você manter os dois zagueiros presos, você tem que ter um volante para sobra. Exato. E é o Pulgar. Só que o Arrascaeta vai ter que trabalhar também, porque senão não bate, a conta não bate. O Andréas. Porque é o seguinte, você vai ter um atacante, deve ser Bruno Henrique. Bruno Henrique tem uma saída com 3 para pressionar, porque é assim que joga o Felipe Luiz, e ele está correto. Então ele precisa de Felipe Luiz, do Bruno pressionando, do Cebolinha pressionando. Vai ter, eu acredito que venha Carrascal aí, também pressionando, e o Arrascaeta não pode simplesmente falar disto eu não participo. Então, do outro lado também, há uma imposição. Se é um Palmeiras mais leve, na tentativa de ser mais rápido, o Flamengo não pode permitir. Que se permitir, a bola entra. Né? No Danilo, que não tem a velocidade do Léo Ortiz. Imagina a cabeça também do treinador do Flamengo. Nossa. Tem o outro lado. Vamos falar, como é que o Felipe está pensando no jogo, com todas essas possibilidades que a gente... mas a gente está falando muito do Palmeiras, até para passar por Mendes. Que ouvimos o treinador do Palmeiras. Ouvimos. Já está organizado e vive um momento melhor. Neste formato que ele vai jogar. Nesse momento, vive um momento melhor. Perfeito. Por isso que a gente está comentando muito de como o Abel vai ter que fazer algo diferente para superar um time que no momento está melhor do que o dele. O Monumental, estádio do Universitário. Olha o Léo Pereira aí, olha lá.
É, rapaz, veio aqui... Como é que é, Pascoalzinho? Léo Pereira. Léo Pereira. Mas esse aí é... baita jogador. Porque quando você fala assim, o cara tá devendo, não é o caso do Léo Pereira. Esse tem muito crédito. Pena que ele tem... Mas teve época que ele falou. Falou, Léo Pereira. Teve. Falou. Cara, a chegada... Falou. Olha lá, já Começou. Viu? Pronto, é assim que eu gosto. Começou. Teve uma época... Vamos ficar quietinho, é assim que eu gosto. Teve uma hora que ele não justificou, mas agora justifica. Agora é um baita jogador. Agora ele é jogador nível de seleção brasileira. Melhor zagueiro do Flamengo. A regularidade dele, não só na Libertadores, no Brasileirão também. Sim. Ele é o melhor zagueiro. O camisa 10 da zaga, o Zico falou, a gente tem que concordar. O Léo Ortiz. Mas né? Danilo tá na seleção, mas o melhor zagueiro, a regularidade, pra mim, é Léo Pereira. Não é não, porque eu estive com ele na Argentina e ele tem fãs internacionais. É que o Vinícius Nicoletti, a data de validade de galã dele venceu. Bom, agradeço aí, mas o homem, o craque do nosso time é o Zinho. Não tem jeito. Estou aqui com o Teixeira. É um reencontro, William. Teixeira é um reencontro que estamos tendo aqui em Lima. Em 2019, eu estava aqui em Lima, o Teixeira também estava, com essa mesma camisa aqui, ó, escrito Isaac. E aí eu perguntei pro Teixeira lá em 2019, antes da final da Libertadores, por que ele estava com essa camisa. Vamos acompanhar o William. Então, a resposta do Teixeira em 2019, 6 anos atrás, por que ele estava com essa camisa aqui em Lima, no Peru. Vamos acompanhar. Olha, Isaac, quem que é o Isaac? Meu filho, tá lá no Rio de Janeiro, não pôde vir, mas a gente tá representado aqui com o Talismã. Talismã Isaac. Trouxe então a roupinha do Isaac, não pôde vir pro Lima, mas está representado pelo pai dele. Fez a festa em Lima antes da final da Libertadores. É isso aí, em 2019 o Isaac não pôde estar aqui, recém-nascido, mas agora eu queria... Teixeira trouxe novamente a camisa do Isaac. E o Isaac veio para Lima agora, 6 anos depois? Fez 6 anos agora, né? Dia 23. Dessa vez a gente conseguiu. Naquela época tinha 9 meses, a gente não tinha condições de trazer ele, era muito novinho. Graças à minha esposa, dessa vez o Talismã conseguiu chegar. Ele chegou... Isaac, então! Tá aqui o Isaac. 6 anos depois, o pai, em 2019, trouxe a camisa em homenagem ao Isaac. E agora o Isaac está aqui. Tá curtindo muito, né, Isaac? Poder viver todo esse clima de final de Libertadores. Como que tá sendo com a tua família aqui? O que você mais gostou? Como que tá sendo? Tá sendo muito legal? Como que tá sendo essa sua vivência aqui em Lima para essa final de Libertadores? Como tá sendo para você? Legal. Legal. E agora o Isaac, agora 6 anos depois, lá em 2019, teu pai estava aqui, o Flamengo foi campeão da Libertadores contra o River Plate. Agora ele te trouxe. Quem vai ser campeão da Libertadores agora em 2025? Flamengo. Aê, garoto. E o resultado, Paco? Fala pelo resultado. 6-0. Agora então, para fazer essa homenagem, o Isaac vai... Com a ação do que aconteceu, né, em 2019, logo depois do acontecido, e a gente queria te homenagear com essa camisa aqui, de repente sem moldurar, né, fazer a nossa parte singela, assim como você, como pai, a gente também sentiu a dor na época, a gente sentiu muito, e em nome da família, do meu filho, a gente queria te presentear com essa camisa, são 6 anos, tá? Agradeço de coração. Obrigado, Isaac, agradeço mesmo, obrigado, muito obrigado mesmo. E também... Teixeira tem um parente também com uma ligação grande com o Flamengo. Queria que você falasse. Aí, né, próximo aí com o Didico. Vamos ser campeão, vamos Flamengo. Minha maior paixão. É a alegria, concentração da torcida do Flamengo. Olha o tanto de gente que está aqui. Os torcedores do Flamengo que passam aqui dizem: isso é Flamengo. 20 para os torcedores do Flamengo. O que eles acham? Bom. Eu vou perguntar um negócio pra vocês. Peraí, William. Porque assim, vocês estão falando de número aí. Eu, de verdade, incontáveis, não sei dizer. Eu sei que pelo barulho eu não vejo tanta diferença. Porque a torcida do Palmeiras tá fazendo barulho desde cedo quando nós chegamos aqui. Fala uma coisa pra mim. Não falando que a proporção do número de torcida, o Flamengo parece que tem mais torcedores aqui. Qual que é a impressão de você como palmeirense? E se isso
isso faz alguma diferença. Vocês estão fazendo a festa aqui também. A expectativa amanhã aqui em Lima é muito vento. Vai ventar novamente aqui. O barraco vai virar! Avisa aí que o barraco vai virar! É isso aí, meu! Palmeiras! Expectativa de muito vento! Porra, vamos! Olha a boca! 2x1, sofrimento, vai ser sofrido, vai ser numa prorrogação. Gol do Andrés, hein? E ó, tá ventando, o vento tá favorável, ó, tá vindo aqui do oeste. Muito ó, Tá cortado, tá fora, o que não é assim uma coisa, oh, que novidade, putz, o Pedro fora, não. Faz falta. Tinha uma expectativa, uma certa esperança. Mas em nenhum momento ele entrou na conversa. Em nenhum momento. Nenhum momento. E a gente, claro, com informações que a gente tem, tá, o próprio Pedro Ivo Almeida apurando, a nossa equipe do site também, tudo, dizendo que não tinha a mínima condição. Mas faz falta, meu senhor. O Pedro não dava nenhum indício de qualquer mínima possibilidade de ser convocado sequer para o banco, né? Mas sem dúvida nenhuma que faz uma falta monstro. Claro, o centroavante que tem o perfume que a bola gosta não vai jogar. E fora que, fora que também não tem o Plata, e vamos pro Eu vou dizer um negócio pro senhor. Um negócio bem... Diga. Para não ficar, a gente fica meio chocado. Quer falar no pé do ouvido? O Pedro faz falta para a seleção brasileira. Ele não faz falta só pro Flamengo. O Pedro é tão bom que ele faz falta para a seleção brasileira. Na minha modesta opinião, o Pedro é um jogador que em condições era titular, deveria ser titular do Flamengo, sem nenhuma dúvida. O Plata, essa questão do Plata de adorar ser expulso, ele tem uma paixão pela expulsão, que é um negócio que eu não entendo. Um fetiche. Eu fui expulso mas das 3 expulsões ele só mereceu uma. E uma até voltar atrás. Não, uma voltou atrás. Não, então, uma voltou atrás. A outra a gente concorda que contra o Racing, um exagero. O juiz exagerou. Sim. Agora, a outra, aí sim. A última agora. A última não dá pra discutir. Um pisão, não tem o que discutir. Aí vai com a... Esporte, estamos aqui com o técnico finalista da Libertadores, Felipe Luiz. Felipe, a gente agradece demais, o xará Pedro Ivo aqui, por essa presença pré-final. Dá muita diferença aquela vez que você entrou no gramado como jogador e agora essa sensação de técnico? Muito diferente, mas o privilégio é o mesmo, né? Com o Flamengo ter a oportunidade de disputar mais uma final de Libertadores é uma alegria muito grande. Felipe, falando especificamente de final, é claro que você deve ter todo o seu segredo, todo o seu trabalho que você guarda para amanhã, mas um jogador como o Everton Cebolinha, que se recupera na temporada, um Samuel Lino, que não necessariamente é visto como uma grande unanimidade, mas tem o seu papel de importância tática, que pesa mais para você na hora de pensar um time que você vai colocar em campo contra o Palmeiras amanhã nessa final? Bom, primeiro que é verdade que o momento joga muito nessa escolha, mas eu sempre penso no que é melhor para a equipe. Então eu vou tomar a decisão em função do que eu acredito que seja melhor para a equipe, dependendo também do que eu acredito que vamos encontrar dentro do campo, né? O que o Palmeiras nos vai oferecer de resistência. Os pontos fortes, os pontos fracos deles e onde podemos explorar. Então aí entra não só Samuel Lino e Cebolinha, mas muitas outras opções. Só antes de eu passar para o meu xará mais uma, a gente não viu hoje o Pedro participando da atividade de campo, informação que ele não vem participando nos últimos dias. Então, sobre o momento, você falou há algum tempo que carregaria isso até a véspera. Hoje, véspera da final, o Pedro está fora do jogo, não participou do treinamento, o que temos? Pois é, Pedro não treinou, não conseguiu, né, se recuperar dessa lesão e está fora da final. É uma pena porque é um jogador muito importante. Sem ele, provavelmente não estaríamos nessa final. Então queremos agora fazer um grande jogo para poder que ele possa desfrutar também da parte que toca dele, mas fora do campo, apoiando os companheiros. Felipe, até você fora, no primeiro jogo que você teve no Allianz Parque lá com o Palmeiras, o Pedro entrou no segundo tempo, se eu não me engano. Vocês tiveram uma boa vitória e no Maracanã ele foi fundamental para a vitória, participou efetivamente. Quanto muda para você encarar o Palmeiras tendo o Pedro, sem ter o Pedro? Como é que você está se preparando para adaptar o time para essa decisão? Não, primeiro que eu sempre começo a montar o plano de jogo em função dos jogadores que estão disponíveis, né? Então, claro que o Pedro é um jogador determinante dentro do que é o nosso modelo e nossa forma de jogar, e principalmente como o Palmeiras oferece as suas resistências, é um jogador que aguenta muito bem e faz o... É isso aí, nação rubro-negra, a atenção tá lá em cima, está no ar. O sábado promete ser histórico para o Flamengo. Esse confronto contra o Palmeiras frente a frente na luta pela Libertadores. Agora é com vocês. Quero levar a melhor para vocês.
Então, quem leva melhor nesse duelo gigante? Palmeiras ou Flamengo? Comenta aí embaixo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros. Até o próximo vídeo.